Um vento gelado, cortante como estilhaços de vidro, perfurava até os ossos. Encurvada num banco gelado, à entrada do gigantesco cúpula da comida, Lara tentava proteger Gael das rajadas impiedosas. O menino de 7 anos tremia, abraçando os joelhos, os lábios mordidos azulados. Nos seus olhos, uma mistura de desespero e vergonha insuportável. Cada olhar dos transeuntes, passando apressadamente com sacos pesados, parecia uma nova picada, um lembrete da sua miséria. Leonardo, um cirurgião com mãos capazes de fazer milagres, mas na alma um errante solitário, parou. O seu crossover preto, impecável, a brilhar sob o sol fraco de abril, parecia uma nave espacial naquele reino de desespero. Tinha 35 anos, e a sua vida era calculada, confortável, quase estéril. Mas através da armadura polida do profissionalismo, algo mais irrompeu. Uma picada aguda e inesperada de compaixão. Estavam a congelar. A sua necessidade era gritante, quase fisicamente palpável. Desculpe, aconteceu alguma coisa? A voz de Leonardo era invulgarmente suave, com notas de preocupação. Lara apenas balançou a cabeça, o olhar apagado. Orgulho, ou exaustão. Um pensamento repentino iluminou Leonardo. Ele sempre precisou de uma governanta. Por que não ajudar e, ao mesmo tempo, resolver o seu próprio problema? Chamo-me Leonardo. Procuro uma ajudante para a casa, com alojamento, claro. É, uma proposta séria. Ele quase via a desconfiança dela, a romper através da máscara de gelo. Preciso mesmo de ajuda, e não me importo com dinheiro. Após segundos de hesitação insuportável, quando os demônios interiores gritavam sobre armadilhas e perigos, Lara, como um animal encurralado, agarrou-se a essa palha de salvação. Sou Lara, e este é Gael. Nas suas palavras, soava uma esperança quebrada. Quando se dirigiram para o carro, Leonardo, cujos olhos estavam treinados para notar os menores detalhes, apanhou a ligeira claudicação de Gael. Ele caiu da bicicleta, sussurrou Lara, interceptando o seu olhar. Não há dinheiro para a cirurgia. O pai? Essa pergunta pairou no ar, não feita, mas sentida. Lara respondeu por si mesma, a voz ficando mais grave. Não há pai. Viemos da aldeia. Lá, não há nada. Leonardo acenou com a cabeça, compreendendo. A velha canção do desespero, antiga como o mundo. O seu próprio passado era tecido de outra matéria, mas semelhante na sua essência, a solidão. Os seus pais, luminares da medicina, estavam constantemente absortos nas suas carreiras. Ele cresceu, rodeado apenas pelo eco da sua ausência, sob a vigilância de uma avó indiferente. Ela ensinou-o a sobreviver, a ser autossuficiente, mas não o confortou. Assim se forjou o seu caráter. Independente, bem-sucedido, mas interiormente distante de laços profundos. Os seus romances eram efêmeros, sem compromissos, rituais precisamente calculados, nada mais. 7 anos antes, num outubro chuvoso, a sede de aventura empurrou Leonardo para um lago perto da aldeia. O seu barco fez água, e ele, encharcado, mal conseguiu chegar à margem. O único desejo, aquecer-se. Bateu na primeira porta que encontrou. Abriu uma rapariga frágil de uns 20 anos, com olhos cor de água do mar. Sofia. Ela deixou-o entrar sem hesitar. Ofereceu-lhe chá a ferver. A casa dela estava cheia de um silêncio inquietante. O padrasto, um monstro bêbado. A irmã tinha partido. Ela era uma luz solitária e cintilante naquela escuridão. Naquela noite, os seus corpos encontraram consolo um no outro, um esquecimento momentâneo. Ao amanhecer, apareceu o padrasto, e Leonardo, como um fantasma, desapareceu, deixando apenas promessas que nunca se cumpriram. Convenceu-se de que os sentimentos tinham desvanecido, que a distância matara o romance. Mas essa era a mentira sobre a qual a sua vida livre se construía. Agora, em casa, Lara cumpria as suas obrigações impecavelmente, e Gael desfrutava de brinquedos nunca antes vistos e do calor.
Leonardo continuava o seu ritmo habitual. Trabalho, encontros, desporto. A relação dele com Lara adquiriu uma harmonia estranha e conveniente. Falavam muito, mas Lara permanecia um livro fechado, especialmente quando se tratava de Gael e do pai dele. Ele apenas caiu da bicicleta. Era a única coisa que ela repetia. Um dia, depois de uma cirurgia exaustiva, o telefone tocou. Era Bruno, um velho colega de escola. Leonardo, meu caro, daqui a 2 semanas há encontro de turma, todos com esposas, maridos, e tu, bem acompanhado? E Leonardo, sem saber por quê, disparou. Claro, tenho uma esposa maravilhosa. Diabos, por que disse aquilo? Queria exibir-se, mas não tinha esposa, nem sequer uma companheira decente para esse papel. Repassando na mente as inúmeras amantes, descartou-as. Qualquer uma delas agarrar-se-ia a essa oportunidade. E então lembrou-se de Lara. Perfeito, modesta, incorrupta, mas com um potencial incrível. Um par de vestidos estilosos, as mãos dos melhores profissionais, e ela tornar-se-ia um diamante. Ela não exigiria continuidade, não faria perguntas desnecessárias. Lara, preciso falar consigo, disse ele, entrando em casa. Lara estremeceu, o medo de ser despedida refletido no rosto. Está tudo bem, Leonardo? No escritório, tremendo de tensão, sentou-se na beira da poltrona. Tenho para si uma proposta em comum. Daqui a 2 semanas, há um encontro de turma. Preciso de uma acompanhante, para fingir ser minha esposa. Choque. Foi o que Lara sentiu. Este homem autossuficiente e bem-sucedido tinha vergonha do seu estatuto de solteiro. E Gael? Escapou-lhe. Era apenas uma desculpa para ganhar tempo. Gael fica em casa, já é um menino grande. E a senhora distrai-se, recebe uma recompensa generosa. Não voltará a ver aquelas pessoas. A voz de Leonardo era convincente. E Lara, rangendo os dentes, concordou. No dia seguinte, Leonardo trouxe-lhe um vestido cor-de-céu da meia-noite, fluido, salpicado de brilhos. Sapatos de verniz com saltos vertiginosos. Quando Lara experimentou aquela magnificência, Leonardo congelou, a respiração suspensa. Serei eu? Sussurrou Lara, olhando-se no espelho. Era apenas o começo. O melhor salão de beleza, cabeleireiro, maquilhador, manicura. Quando ela saiu, Leonardo, um apreciador experiente de beleza, ficou paralisado, maravilhado. Um penteado alto e sofisticado, maquilhagem suave a realçar a sua pele de porcelana. Ela estava deslumbrante, completamente diferente da rapariga que ele encontrara há algumas semanas. Na festa de reencontro, os olhares fixavam-se nela, sussurros de admiração, inveja das esposas. Lara primeiro quis desaparecer, mas depois sentiu um prazer estranho e doce. Ela, uma simples governanta, causava sensação. Ela dançou com Leonardo, e pareciam o casal perfeito. Aquela noite tornou-se um conto de fadas para ela. Durante a visita pela escola, ao passarem por uma placa memorial, Lara congelou. Numa fotografia a preto e branco, em moldura de luto, sorria Sofia, a sua irmã mais velha. Um espasmo apanhou Lara. Ela começou a soluçar, incapaz de conter o fluxo de lágrimas. Lara, o que se passou? Perguntou Leonardo, preocupado, levando-a para o lado. Sofia, é a minha irmã, conseguiu dizer Lara, e as palavras jorraram como uma barragem rompida. Ela estudou aqui pouco tempo, a mãe morreu, mudamo-nos para a casa do padrasto. Ele bebia. Sofia engravidou, o namorado abandonou-a. Ela morreu no parto, 6 anos atrás. Gael é o filho dela. Fugimos do padrasto, ele ficou completamente selvagem. Leonardo olhou para a fotografia de Sofia na placa memorial. Os mesmos olhos turquesa, a mesma imagem. O seu mundo desmoronou. Era a mesma rapariga. Mal conseguiu manter-se de pé. Gael, o filho dele, conduzia com dificuldade. Tinha que lhe contar. Lara, preciso dizer-te uma coisa, disse Leonardo, a voz abafada. Talvez me odeies.
Ele juntou toda a sua vontade para exprimir cada palavra, para contar toda a verdade suja sobre aquela noite, sobre a sua fuga, sobre a sua ignorância. Lara ouviu em silêncio, o rosto pálido, lágrimas a correr pelas bochechas. Falava sem parar, tentando encontrar uma única justificação, que não existia. Como pôde não perceber que estudavam na mesma escola? Mas Sofia só estudou lá por um par de anos, e ele naquela altura não sabia a idade dela. Lara, chegamos, disse ele finalmente. Ela saiu do carro como num sonho. Em casa, Gael já dormia. Foram para os quartos, mas o sono não vinha. Lara desceu para a cozinha. Leonardo estava sentado, olhando para uma garrafa de conhaque. Bebes? Perguntou ele. Ela, geralmente indiferente a bebidas fortes, assentiu. Demasiadas emoções. Não disseste nada, disse Leonardo suavemente. Estás a julgar-me? Lara suspirou. Quem sou eu para julgar? Vejo. Nem sei o que sinto. Mas não posso julgar. Eram jovens. O coração não manda. E mesmo que tivesses ficado com ela, não era garantia da vida dela. Os meus pais são médicos. Podíamos ter encontrado ajuda para ela. Contestou Leonardo desesperado. Mas eu não sabia da gravidez. Vês? Lara sorriu fracamente. Ela não te disse. Não a culpo, mas a ti também não. Simplesmente aconteceu. Obrigado. Sussurrou Leonardo, os olhos umedecidos. Isso é muito importante para mim. Falaram mais uma hora, e Leonardo não conseguia acreditar que tinha sido perdoado tão rapidamente. Sentou-se ao lado dela. Abraçou-a. Lara, sussurrou ele, e os seus lábios encontraram-se. Depois tudo foi como num nevoeiro, como se uma força os tivesse apanhado e levado para o quarto, a mesma força que os uniu junto ao supermercado. De manhã, Lara acordou confusa. Meu Deus, o que fiz? Ele deve pensar que sou fácil. O medo impelia-a. Começou a arrumar as coisas. Leonardo, que acordara sentindo-se renascido, viu-a. Lara, o que estás a fazer? Ele estava perplexo. Não devíamos... Oh, Lara! Exclamou Leonardo, passando os dedos pelo cabelo. Devíamos. Não devíamos. Isso já não importa. Aconteceu. E não penso que sejas leviana. Mas para vocês, homens, é tudo simples, retorquiu ela. Chegou, viu, venceu. Leonardo percebeu a futilidade da discussão. Está bem que seja assim, mas e Gael? O menino precisa de uma cirurgia. Tenho que ajudá-lo. Agora, ainda mais. Olhou para ela. Então, Lara, esquece as bobagens. Vamos simplesmente esquecer isto e continuar a colaboração. Serve-te? Lara assentiu. Pronto, estamos entendidos. Ele saiu do quarto. Lara deixou-se cair na cama. Não gostava daquele acordo. Esquecer os toques dele. Aqueles lábios. Mas ela tinha que pensar em Gael. A cirurgia de Gael custou uma fortuna. Que se lixe, disse Leonardo ao médico-chefe. Não pouparei nada. Já tinha feito o teste de ADN. Gael era filho dele. Alguns dias depois, Leonardo, feliz, informou Lara. Tenho notícias fantásticas. Gael vai ser operado. Muito obrigada, Leonardo, exclamou ela, os olhos cheios de lágrimas. Leonardo, murmurou para si mesmo, subindo para o escritório. Passei a noite com ela, e ela ainda me chama Leonardo. O trabalho não rendia. Tinha diante dos olhos o corpo delicado dela, os lábios cor de cereja. Precisava de conselho. Leonardo foi ter com o seu amigo e colega de faculdade, Miguel. Miguel, ao contrário dele, era felizmente casado com Clara. Leonardo certa vez considerou Clara insossa, mas com o tempo ela floresceu, tornando-se uma verdadeira beleza, e Leonardo admirava a forma como Miguel vira a alma dela, e não apenas a aparência. Sempre soube que havia um rastro do passado a seguir-te, sorriu Miguel. És o meu adivinho, sorriu Leonardo sem alegria. O Miguel tem razão, disse Clara. Sempre houve algo de misterioso em ti. Mas agora, Leonardo, faz o seguinte. Quando fores para casa, compra o ramo mais bonito e declara o teu amor a Lara.
Seja o que for. Nós, mulheres, gostamos de homens decididos. Assim fez. Quando Leonardo chegou à casa, Lara sentiu uma pontada de ciúmes, a perguntar-se com quem ele passara a noite. Qual não foi a sua surpresa quando ele lhe entregou uma luxuosa cesta de flores exóticas? Por quê? Escapou-lhe. Simplesmente, sorriu Leonardo. Lara, amo-te e quero estar contigo. Se não estás pronta para corresponder, esperarei o tempo que for preciso. Seguiu-se silêncio. Leonardo esperou. Finalmente, Lara sorriu. E para que perder tempo a esperar? No dia seguinte, preparavam Gael para a clínica. Vão examinar-te e depois arranjam a perninha, explicou Lara. Não dói? Perguntou o pequeno assustado. Não, vão dar-te uma injeção e não vais sentir nada. E depois acordas e a tua perninha estará como nova, tranquilizou Leonardo. Fixe, e vocês vêm visitar-me? Claro, querido, respondeu Lara. Vamos visitar-te muitas vezes. Lara saiu da clínica, a alma a cantar. A cidade, que a princípio parecia estranha, agora apresentava-se acolhedora e festiva. Queria mudanças. Vendo um cabeleireiro, entrou, obedecendo a um impulso. Deves estar apaixonada? Perguntou a cabeleireira, astuta, quando Lara, com um novo corte bob e maquilhagem leve, olhava para o seu reflexo transformado. Até aos ossos, confessou Lara sorrindo. Já não era a mãe solteira atormentada, mas uma mulher confiante. Menina, por acaso não se enganou namorada? Perguntou Leonardo, brincalhão, quando Lara entrou em casa com um novo hobby de seda. Ele admirava-a abertamente. Mudaste o penteado? Ótimo. Muito a propósito. Hoje vamos à casa de pessoas muito boas. Queres apresentar-me aos teus amigos? Lara ficou agradavelmente surpreendida. És a minha mulher amada, e quero que todos saibam disso. E quando tudo estiver bem com Gael, apresento-te aos meus pais também. Eles são maravilhosos. A relação deles desenvolvia-se rapidamente, assustando Lara por vezes. Tinha medo de trair a memória da irmã. Mas não foi Leonardo quem deu a Gael um verdadeiro pai, e a ela, essa felicidade nunca vista? Lara, todos os teus pensamentos se refletem no rosto, riu Leonardo. Deves pensar que não vais gostar dos meus pais. Já lhes contei tudo sobre ti. Os Costa ficaram encantados com Lara. Isso sim é mulher, disse Miguel, aprovador. Não aconselho a deixá-la ir. Achas que eu não percebo isso? Sorriu Leonardo feliz. Lara, és a única mulher do Leonardo com quem quero falar constantemente, confessou Clara. Que tipo de círculo? Mulheres finas e interesseiras, sonhando em casar um noivo promissor. E tu és fantástica, genuína. Quero mesmo que sejas minha amiga. Gael recuperava. Leonardo fazia-lhe massagem pessoalmente, e Lara levava-o pelos quartos e para o exterior. Ao fim de um mês, Gael conseguia andar sem apoio. Conseguimos, cantavam os três. Leonardo comprou champanhe e um batido para Gael, para celebrar a primeira vitória séria. No cemitério, onde reinava o silêncio, apenas quebrado pelo grasnido de um corvo, estavam junto a um túmulo coberto de musgo. De uma pequena fotografia oval, olhava para eles a simpática Sofia. Olá, Sofia, disse Lara suavemente. Vês, mana, como a vida deu a volta. Espero que não esteja zangada comigo. Leonardo pensou. Sofia, por que não me disseste nada? Eras orgulhosa. Gael, pequeno, mas tão inteligente, perguntou. É a minha tia? Lara, através das lágrimas, balançou a cabeça. Não, filho. Esta é a tua verdadeira mãe. Ela deu-te à luz e depois partiu. E eu levei-te comigo. Eu era pequeno e não podia viver sozinho, confirmou Gael. Ele não fez perguntas sobre o pai. Lara sabia que ainda não era a hora. Uma semana depois, Leonardo levou Lara e Gael aos seus pais, Dona Helena e Senhor Pedro. Eles não esperavam apenas uma nora com um filho, mas um neto de sangue e a mulher que o criou. A mesa estava repleta de iguarias. A mãe esmerou-se, exclamou Leonardo, entregando o ramo a Dona Helena. Ah, filho, sempre soubeste agradar as senhoras. Agora, mãe,
Agrado apenas a duas, a ti e a Lara. Ah, não, e a Clara também, mas é diferente. Lara sentia-se confortável, os medos desvaneceram. Um momento de atenção, disse Leonardo, levantando-se da mesa. Aproximou-se de Lara, ajoelhou-se. Lara, casas comigo? Prometo amar-te a vida toda e ser o melhor homem do mundo. Sim, sussurrou ela. Claro que sim. Um mês depois, estavam no registro civil. Declaro-vos marido e mulher, disse o registrador solenemente. Os noivos trocaram alianças e o primeiro beijo de casados. Felicidades para vocês, meus queridos, disse Dona Helena, emocionada. Agarrou uma beleza e tanto, exclamou o senhor Pedro, aprovador. Que bonitos que estão, disse Clara, admirada. Miguel abraçou o amigo e beijou a mão de Lara. Parabéns. Na limusina que os levava para o restaurante, Gael declarou: quando for grande, caso-me com a Aurora. Ainda não fiz o pedido oficial, acrescentou ele, importante. Argumento de ferro, resumiu Leonardo. Lua de mel em Paris, um sonho tornado realidade. Gael ficou com a avó e o avô. Poucos dias antes do casamento, Leonardo e Lara decidiram contar a verdade a Gael. O tio Leonardo agora vai ser o meu pai? Perguntou Gael, enquanto Lara lhe fazia as unhas, e Leonardo estudava um catálogo de pesca. Leonardo pousou-o. Gael, vem cá, por favor. Preciso falar contigo, de homem para homem. Estou a ouvir, respondeu o menino como um adulto. Eu não vou ser o teu pai, disse Leonardo com um suspiro. Eu já sou o teu pai biológico. Contou-lhe a história, como pôde. Então, tiveste um romance com a minha mãe, e depois abandonaste-a, como no cinema? Perguntou Gael sério. Pode-se dizer que sim, assentiu Leonardo. Separamo-nos, e eu não sabia nada sobre ti. Ele encolheu-se interiormente pela autojustificação, mas o pequeno já o abraçava. Está tudo bem, pai. Gael sabia que ficava com a avó e o avô biológicos, que ele amara desde o primeiro dia. Os recém-casados voaram para Paris de coração leve. Tenho vergonha de confessar, sussurrou Lara ao marido com um sorriso. Mas nunca voei de avião. Comigo vais compensar essa lacuna irritante, de certeza, sorriu Leonardo. Percorreram todas as promoções, juntaram tanta roupa que poderiam vestir a cidade inteira. Mas planeavam vestir os seus entes queridos. Estás um bocado pálida, notou Clara quando se encontraram. Sim, não me sinto muito bem hoje, respondeu Lara. Estou com náuseas. Algo me diz que a diferença horária não tem nada a ver com isso. Sorriu Clara, astuta. Lara deu um salto à farmácia. O teste de gravidez deu positivo. Leonardo estava feliz que não cabia em si. No 1º de setembro, acompanhavam Gael para o 1º ano. A ecografia mostrou que teriam uma menina. Gael sugeriu chamar a irmãzinha Kátia, e os futuros pais aceitaram a ideia com entusiasmo. O avô e a avó, que receberam um neto pronto, agora estavam duplamente felizes. Em casa com o pai já nem esperávamos ter netos, exclamou Dona Helena. Os Costa, inspirados pelo exemplo dos amigos, também pensavam em aumentar a família. Passaste-me à frente, Leonardo, riu Miguel. Eu considerava-me um pai mais experiente, e afinal, ele tem um filho mais velho que a nossa Aurora. E agora esperam o segundo. Inveja em silêncio. Gael estuda no 1º ano com prazer. Adorou educação física. Leonardo e Lara preparam-se para ser pais pela 2ª vez, contando os dias para o feliz acontecimento. Os seus corações transbordam de amor e antecipação de um futuro feliz.